Fala pessoal que vem acompanhando o meu canal Chá com Money. Você que acompanha, curte a página e acompanhou o nosso primeiro vídeo que foi com o grande mestre Giraldo Rufino. Aqui tratamos um assunto de empreendedorismo, investimentos e educação financeira. Hoje estou aqui com ele, Conrado Navarro. Tudo bem, Conrado? Tudo bom, Bruno? Prazer estar aqui, cara. Prazer. Parabéns. Muito obrigado pelo trabalho e estamos aí na mesma missão. Obrigado por ter aceitado o convite. Opa, um prazer, uma alegria estar conversando com você. Obrigado pelo convite. Nada, que isso. Eu falei umas 50 perguntas, mas Tranquilo, tudo se você tiver umas 5 horas pra gente conversar, não tem problema. Beleza, sem problema. Conte um pouco a sua história, como que você chegou na área financeira, quem é o Conrado Navarro, como que você partiu para a área financeira? Legal, primeiro deixa eu elogiar o seu trabalho, o seu programa, brincava com você em off, né? Eu ganhei essa caneca que ele pegou para mostrar para vocês, mas ela é minha. Chá com Money, estava brincando com ele que a gente tem um amigo que é o Renato, que faz um café com finanças, e a gente brincava nesse frio, 2 bebidas quentes, e educação financeira que a gente consome, que a gente pratica. Então não dá para não fazer essa piadinha, mas é claro, muito legal, porque vocês estão fazendo um trabalho bacana e é sempre importante que a gente some energias e forças nisso aí. Então essa caneca é minha, depois vocês vão cobrar outra do Bruno quando vocês encontrarem com ele, mas muito legal. Chá com Money, café com finanças, enfim, uma alegria enorme ver que mais iniciativas de educação financeira estão aparecendo, e eu acho que isso é muito legal. Eu comecei nessa área, Bruno, muito por acaso. Eu fui mais escolhido pela educação financeira do que escolhi, porque eu sempre pratiquei muito isso na minha vida pessoal. Então, eu sempre gostei de mercado de ações, sempre gostei de bolsa, sempre gostei de investimentos, sempre gostei de assuntos que envolvem investimentos como um todo, finanças pessoais. Em algum momento da minha vida, eu já tinha um patrimônio legal, jovem, e as pessoas começavam a perguntar coisas para mim, quer dizer, o que eu faço com o meu dinheiro, onde eu invisto o meu dinheiro, e aí eu vi naturalmente uma demanda por um tipo de conhecimento que eu podia transferir para as pessoas. Como alguém que estudou computação, eu sou micreiro, se tiver alguém que está assistindo aí que é dessa raça também, eu te entendo muito bem, sei que você é maluco e eu também sou. A única coisa que eu sabia fazer era programar. Então como é que eu ia colocar o meu conhecimento à disposição das pessoas? Só fazendo aquilo que eu sabia, que era criando um site, fazendo uma ferramenta online, enfim, criando um conteúdo que fosse através de um site. E aí o Dinheirama nasceu naquela época que a gente nem falava de blogs, não sabia direito o que era isso. Estava eu lá escrevendo e publicando um pouco do meu conhecimento lá. Então, de forma bem resumida, foi assim que eu caí nesse mundo, muito mais por uma vocação, é algo que eu gostava mesmo, e aí aos poucos fui aprendendo a compartilhar isso com as pessoas. Legal, inclusive o Dinheirama hoje é um dos maiores portais de educação financeira que eu mesmo acompanho e assisto muitos programas e vídeos seu. Muito legal, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Em relação a empreendedorismo, em relação à referência de educação financeira, o que te motivou a fazer o site? Legal, bom, eu tinha a ideia de colocar esse conteúdo que eu praticava para ser acessado por cada vez mais pessoas. Então, eu tinha uma dificuldade que era como é que eu vou fazer para esse conteúdo chegar para mais gente. E uma das saídas que eu encontrei foi a internet. Quer dizer, a gente sabe que o potencial de viralização, de espalhar as coisas legais na internet é muito grande, mas o desafio sempre foi tentar fazer esse assunto virar um assunto interessante, inteligente, com alguma descontração, bom humor. Então eu comecei a escrever muito como eu falo. Então assim, os meus artigos, os meus vídeos, eles são uma conversa. Como a gente está tendo aqui, eu tento fazer isso olhando para a câmera, tento fazer isso quando eu estou escrevendo. E o Dinheirama ele fez muito sucesso porque essa linguagem acessível colocou as pessoas em contato com o seu dinheiro, em contato com o seu bolso, e começaram a ver que as finanças não são necessariamente uma coisa chata. Então, agindo dessa maneira, a gente criou hoje um dos maiores portais, mas o Conrado Navarro não fez nada sozinho. Nós somos um grupo de pessoas, então a gente tem o Ricardo Pereira, que é o meu sócio, tem o Giovanni, tem o Renato, muitas pessoas que já passaram pela nossa história, que contribuíram bastante. Então é uma turma de viciados em mercado, em dinheiro, em finanças, mas com o viés humano, com o viés da realização pessoal, da qualidade de vida. E aí quando a gente juntou isso, o Dinheirama explodiu porque a gente usa a linguagem que as pessoas querem para poder entender um assunto que é complexo, mas é muito importante no dia a dia. É interessante que você não pegou a sua informação para você e aplicou somente, você quis replicar e ajudar o próximo. Eu fiz o contrário, como eu já praticava muito, eu entendia que eu tinha algo para contar, mas sempre querendo aprender mais, porque também nunca me considerei alguém que sabe tudo, porque isso não existe. Então ao compartilhar, eu também aprendia,
porque as pessoas tinham pontos de vista diferentes, então eu conseguia aprender com o que ela fazia também. E aí eu fazia diferente, e aí eu conseguia também incrementar a minha estratégia. Então, ao compartilhar, a gente aprende. E aí foi, acho que o grande ponto em que o Dinheirama conseguiu atingir esse sucesso todo. Agora saindo um pouco das finanças, partindo para a área de empreendedorismo, o ato de criar o site e empreender, comente um pouco mais com nossos internautas que querem empreender. Qual é a dificuldade de realmente empreender? Legal, esse assunto é importante porque assim, as pessoas, não sei se todos conhecem um pouco da minha história, mas eu sou uma pessoa que já teve outros negócios, quer dizer, tenho hoje outras empresas em paralelo com o Dinheirama, mas já fechei 3 empresas, então já tive a experiência de quebrar, de falir, sei bem como é que isso é complicado no Brasil, inclusive com passivos trabalhistas, é uma coisa muito tensa, uma coisa muito difícil. Então eu acho que a principal dificuldade é o ambiente. O nosso ambiente ele não é convidativo para isso. Mas, por outro lado, é o mesmo ambiente para todo mundo. Então, a gente não pode reclamar que o sistema é assim, porque o sistema é assim para mim, para você, para outros empreendedores, para outras pessoas que também atingiram sucesso. Então, eu acho que a principal dificuldade ela é realmente a nossa capacidade de persistir. Se eu tivesse que resumir a jornada do empreendedor, eu diria que é aquele cara que não desiste, aquele cara que insiste e que faz as coisas acontecerem porque ele está constantemente buscando o seu resultado, buscando melhorar, e aí, independente do que você quer fazer, do que você vai fazer, provavelmente você vai atingir o sucesso, ou você vai chegar num determinado momento em que o melhor seria desistir, pivotar, mudar a sua ideia para encontrar um outro modelo, e aí continuar fazendo, já com uma ideia diferente, com um modelo de negócio diferente, mas a mesma persistência, a mesma energia, o mesmo desejo de fazer, de realizar, porque o obstáculo ele existe, o obstáculo vai estar aí para todo mundo. O cenário nosso como um todo é desafiador, então eu não gosto muito de passar pessimismo quando alguém me pergunta de empreendedorismo. Eu acho que as dificuldades são grandes, mas quando a gente tem motivação, energia e disciplina para encarar, a gente se sobrepõe, a gente, enfim, se sobressai em relação aos principais desafios. Legal, você até lembrou o que meu pai sempre fala. Meu pai ele é ciclista profissional e eu andei muito de kart na minha infância. Aí quando eu falava que tinha alguém melhor que eu achava, meu pai falou, não, a pista tá lá, a condição do clima e tudo mais tá igual para todos. É o mesmo no caso do empreendedorismo, tá igual para todos, então você tem que se destacar. Legal, assina embaixo, é por aí. Isso aí. É isso aí. O que leva as pessoas a se endividarem? Bom, endividamento é uma coisa complicada porque tem muita base emocional envolvida. O endividamento ele não é só uma questão financeira. As pessoas às vezes confundem e acham que o nível de renda ou um nível de renda mais baixo, ele é muitas vezes o responsável pelo endividamento. Na verdade, o componente emocional ele é muito maior do que o componente financeiro. Então o que leva as pessoas geralmente a se endividarem é que elas têm um desejo de consumir muito maior do que a possibilidade que ela tem de ter aquilo, de conquistar aquilo naquele momento. E isso é uma coisa natural e vai acontecer com qualquer pessoa, com qualquer faixa de renda. É ilusão achar que porque você ganha pouco você vai ser o endividado da vez, e quem ganha muito não passa por esse problema. Porque quem ganha muito tem outras necessidades de status, tem outros desejos, tem outras coisas que gostaria de consumir que custam mais caro e que também levam essa pessoa ao endividamento. Então eu acho que o maior problema que a gente tem ao enfrentar a educação financeira e o endividamento ou ao encarar a educação financeira e o endividamento como um problema, é entender que é um aspecto muito mais comportamental e humano do que financeiro. E aí dominar essas emoções, mesmo que temporariamente, é o grande dilema da educação financeira. E emoção não é uma coisa que a gente consegue controlar. Sem emoção não tem graça viver. Então equilibrar isso é que é o grande desafio. Perfeito. Bom, a penúltima pergunta. Qual é a sua expectativa para a economia para esse ano e para os próximos anos? Bom, eu acho que a gente já atingiu aí os momentos mais críticos do ponto de vista daquela análise sempre de fundo do poço, aquela coisa toda. A gente deve ver ainda a inflação persistir por mais um tempo, taxa de juros se manter como ela está hoje, 14,25 por aí. Mas eu acho que 2017 para 2018 a gente já deve ver uma melhora significativa, principalmente na confiança das pessoas, o que faz com que a economia volte a melhorar, porque com confiança as pessoas voltam a colocar a mão na sua carteira e comprar e consumir e fazer outras coisas. O que eu acho interessante ressaltar é que não vejo um mercado de consumo tão
pujante como a gente teve no passado, muito pelo convite ao crédito, mas um crédito muitas vezes irresponsável, então acho que as pessoas agora vão aprender a consumir com um pouquinho mais de inteligência, mas acho que o pior já passou e a gente vai melhorar do ponto de vista do crescimento econômico e a gente deve ver uma significativa melhora dessa reação como país e como economia já a partir do final de 2016, acho que 2017 e aí sim 2018. Mas claro, o Brasil é uma caixinha de surpresa. A gente está falando enquanto a gente está gravando, alguma coisa pode acontecer, enfim. E tudo que a gente falou aqui por água abaixo. Então tem que acompanhar, é uma das coisas da educação financeira que a gente defende. E a pessoa tem que prestar atenção nisso, tem que acompanhar um pouquinho para saber como que isso impacta o seu bolso. Mas eu acho que as coisas mais difíceis ficaram para trás e que o nosso caminho deve melhorar a partir de agora. Legal, então daqui para frente vai melhorar e o brasileiro em si vai aprender com os erros e vai mudar o comportamento e o hábito. Né? Eu não sei se vai aprender tanto quanto a gente gostaria, né, trabalhando com educação financeira, mas eu acho que as lições estão aí. Legal. E a gente, como educadores financeiros, como pessoas que compartilham esse conhecimento, a gente tem que relembrar as pessoas disso, mostrar os exemplos e a realidade. Mas eu acho que a gente passou por boas lições, principalmente aquele que comprou quando ele não tinha condição, acreditou nessa ideia de que ele podia ter crédito disponível a qualquer hora, e aí hoje está tendo que devolver os seus bens ou coisa parecida porque não tem condição de pagar ou porque sofreu desemprego e tudo mais. Então, a lição está aí, a história mostra que nem sempre a gente aprende tanto quanto a gente deveria, mas eu acho que o aprendizado ele é parte fundamental desse processo. Não sei se vocês já sabem, mas o Conrado Navarro ele tem um livro, Dinheiro é um Santo Remédio. Esse livro aqui ajudou até mesmo minha pessoa. Eu li ele, li umas 3, 4 vezes. Legal. E eu tô aqui para parabenizar pelo belo trabalho que fez com esse livro e comentar sobre um pouco o livro com nossos... Legal, obrigado. Bom, O Dinheiro é um Santo Remédio, eu e o André Massaro escrevemos juntos esse livro, em que a ideia é mostrar como a gente trata o bolso e a saúde da mesma maneira. A gente deixa para pensar num problema quando o problema já é grave demais. Então, aquela coisa, quando a gente tem uma dorzinha na perna e continua andando, a gente não se preocupa. Mas quando a perna trava, a gente vai procurar o médico, que é a única coisa que resta. Com o bolso a gente faz muito isso, quer dizer, a gente tem uma dívidazinha pequenininha, não consegue pagar uma coisa ou outra, vai deixando acontecer. Quando a situação fica muito grave, é aí que a gente vai prestar atenção e vai tentar conversar com o cônjuge para saber como sair ou conversar com amigos e familiares. E aí a conversa é sempre tensa, difícil, porque o assunto já está muito avançado e tudo mais. Então, O Dinheiro é um Santo Remédio, a gente mostra como não deixar o bolso cair nessa armadilha de falar ou de deixar para tratar o assunto só quando ele é grave demais. A gente desenvolve um conceito bem suave de aprender a cuidar do dinheiro para evitar, como a gente chama aqui no livro, de que ele caia na UTI financeira e aí tenha que passar por um tratamento de choque aí para poder livrar do endividamento ou de problemas mais graves em relação ao dinheiro. Então, obrigado pela lembrança. Dinheiro é um Santo Remédio. É um livro que ficou na lista dos mais vendidos na área de administração, economia e finanças por um bom tempo e que está disponível aí nas principais livrarias. Que bom que você gostou. E está recomendando para os seus espectadores. Assim como um consultório médico, você precisa fazer uma consulta preventiva. Nas finanças é a mesma coisa. Não é deixar acumular, senão vira uma bola de neve e piora a situação. Exatamente isso. Legal, é isso aí. Para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que acompanha o Chá com Money, meu canal. E agradecer por ter aceitado o convite. Opa, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Muito legal saber que tem cada vez mais pessoas falando de educação financeira. Eu acho que esse é um mercado ainda muito pequeno em relação ao que ele pode ser, de potencial. Então, quanto mais gente participa dele, mais a gente consegue convencer as pessoas da importância do assunto. Então, fico muito contente pelo convite. Espero que vocês continuem acompanhando o Bruno. Acompanhe o Dinheirama também, quer dizer, quem ainda não nos conhece, fica o convite para acessar o dinheirama.com, enfim, me acompanhar nas redes sociais também, estou praticamente em todas elas aí, é fácil me achar, YouTube, Facebook, Twitter, etc. E pratiquem mais do que vocês aprendem só ou ouvem falar. Eu acho que a educação financeira é cidadania. Então, a gente tem que fazer as pequenas coisas do dia a dia, porque o resultado vai vir em decorrência dessas pequenas coisas e a educação financeira se encaixa muito bem nesse conceito. Então, parabéns e aí, Chá com Money, para que a gente possa enriquecer, mas enriquecer com qualidade de vida, enriquecer com possibilidades reais, né, de se transformar em pessoas melhores e ter mais tempo para a gente curtir as coisas que a gente gosta. Então eu que agradeço. Muito obrigado, parabéns, sucesso para você. Obrigado. Valeu. E vocês que estão aqui acompanhando o meu canal Chá com Money, muito obrigado, curte a nossa página e continue acompanhando as nossas entrevistas e os meus comentários. Uma ótima semana a todos e até mais. Obrigado.